Olá pessoal, começa mais um programa de Geração RVC. Hoje o programa está muito especial. Estou recebendo aqui o seu Eugênio Cesare. Ele que é engenheiro, consultor, diretor executivo, tem uma larga experiência em várias empresas multinacionais, principalmente do ramo automotivo. E o tema de hoje, falaremos sobre os desafios profissionais nesse novo cenário industrial. Então, acompanhe os 3 blocos, tem muita informação e conhecimento para você. Eugênio, mais uma vez, obrigado por você ter aceito o convite de vir aqui, passar informação e conhecimento aos nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eugênio, fala um pouco sobre a sua formação. Como você chegou a esse nível de ser diretor de uma multinacional na área, área automobilística, né? Como chegou a esse nível? Eu comecei como engenheiro, né? Fui estagiário aqui numa empresa automotiva aqui da região, em Taubaté, numa área de fundição, onde aprendi os primeiros passos, vamos dizer, na engenharia, onde comecei a me interessar fisicamente. E aí eu terminou meu contrato de estágio, eu fui para uma outra montadora, também começando nessa área de fundição, fabricação de componentes de motores. Né? Sempre na área automotiva? Sempre na área automotiva. Comecei trilhando esse caminho. Passei por vários setores, como injeção de plásticos, pintura de para-choques, estamparia, estruturação e soldagem de carrocerias, pintura automotiva, montagem geral. E isso traz um know-how muito bom, muito importante, porque são todas áreas muito técnicas e principalmente a área automotiva exige muito qualidade, né? Sim, e exige muita atualização. Atualização também. Constante, né? Então, paralelamente a essa minha vivência, eu nunca procurei sempre não descuidar da formação, né? Então, dependendo da área onde eu estava desempenhando a minha atividade, eu buscava informação, buscava conhecimento associado àquela atividade. Por exemplo, como eu estava me dedicando à área de fundição, eu fui procurar entender, procurar me especializar na área de ciências de materiais, na área de tratamentos térmicos, na área de soldagem, né? E fui buscar conhecimento nessa área. Quando eu fui para a área de plásticos, eu fui fazer uma especialização em tecnologia de polímeros. Se aperfeiçoando nessa área. Me aperfeiçoar nessa área. E soldagem, e assim foi. E à medida que o tempo foi passando, a gente foi assumindo também maiores responsabilidades. Passou a administrar grupos menores, e aí como encarregado, como um supervisor. É um grande desafio, né, Eugênio, sair da parte operacional, técnica, para ir para a área de gestor. Né? É um grande desafio, né? É verdade, é verdade. O conhecimento técnico ajuda bastante. Ajuda bastante, né? Ajuda bastante. Mas à medida que você vai assumindo responsabilidades de gestão, você tem que começar a entender de gente. Você tem que começar a entender de pessoas. E é complexo, né? Então, um momento que eu também passei foi um momento também de transição, onde as empresas começaram a buscar competências de liderança. Então, não era suficiente só ter conhecimentos técnicos de gestão. Porque isso você pode obter, em MBA, numa formação, na própria experiência dentro dessas empresas por onde eu passei, que são escolas fantásticas de gestão, né? Mas liderança é um conjunto de competências diferentes das habilidades de gestão, né? Existe até em algumas literaturas, algumas discussões, se a pessoa é líder, se a pessoa é chefe, se a pessoa é gestor. Exato. Né? E às vezes dá a impressão que existe um conflito, né? Isso. Olha, se fulano é chefe, fulano, o outro Beltrano é líder, né? Não, as duas pessoas estão dentro de uma só, né? O gestor, ele tem que ser gestor e tem que ser o líder. Por quê? Ele é gestor quando ele administra recursos. Então ele tem que dar resultados, ele tem indicadores de desempenho que ele precisa entregar, seja qualidade, produtividade, eficiência, custos,
né? Então, ele é gestor. Certo. Né? Mas para ele obter esses resultados, ele tem que criar um ambiente de trabalho saudável para que as pessoas que ele lidera possam entregar esses resultados. Porque o gestor não vai fazer tudo sozinho. Ele precisa de uma equipe para dar o suporte para ele. Sim. Né? Tem que saber delegar para essas pessoas. Saber delegar, cobrar, saber conduzir, saber entender o perfil de cada um, a formação de cada um, montar uma equipe, né? com habilidades, com competências que venham somar naquela organização para que os resultados daquele negócio possam ser alcançados. Né? Então, num determinado momento da minha carreira, eu percebi que eu tinha que aprender gestão, mas eu tinha que desenvolver competências de lideranças associados ao conhecimento técnico. Ao conhecimento técnico. Esse conhecimento técnico também ajuda até a questão do respeito perante a equipe também, né? Você mostra que você tem conhecimento, eles se espelham em você também, isso ajuda também. O grande papel do líder, o principal papel do líder é ensinar. O segundo papel do líder é ensinar. E o terceiro é ensinar. Esse é o papel do líder. Portanto, é claro que a bagagem técnica ajuda em muito. Né? Se a pessoa conhece o meio, se conhece as ferramentas, conhece os processos, fica muito mais fácil de desempenhar esse papel. Né? Mas o inverso não é verdadeiro. Uma pessoa que só conhece também, ou conhece muito a parte técnica e não sabe lidar com pessoas, não vai conseguir os resultados de forma consistente, de forma permanente. Né? Bom, durante a minha trajetória também, eu tive oportunidade de treinamento e também aqui no Brasil e também fora. Aliás, teve uma passagem interessante, Renato. Por volta de 1990, havia um movimento dentro das empresas de preocupação com relação à implementação de técnicas de Lean Manufacturing. E era novidade em 1990. E, na verdade, nem se chamava Lean Manufacturing. Na época, era um sistema... TPS, né? TPS, era um sistema Toyota de produção, né? Sistema Toyota de produção. Né? Hoje é muito mais falado, se fala de Lean, agora tem o Lean Six Sigma, tudo mais. Né? Pois é, mas na época era uma inovação, era um momento disruptivo dentro de um sistema de gestão que havia na época. E eu tive a oportunidade de passar por um treinamento numa joint venture que havia na Califórnia, em que era utilizado o sistema Toyota de produção. Né? Então, eu trabalhei na linha de montagem, montei componentes de acabamento lá, na área de montagem geral, na área de tapeçaria. Isso dá uma bagagem fantástica. Era uma montadora japonesa e uma montadora americana, né? Exato, uma joint venture. Uma joint venture. Isso ajudou a evoluir a americana ou não? Ela não conseguiu chegar? Sim. Com certeza, né? O propósito era esse, né? De difundir esse sistema de gestão dentro dos Estados Unidos. E eu até vou pedir, Eugênio, a gente vai ter que ir para o intervalo, mas eu quero saber mais sobre isso, que eu tenho algumas dúvidas, eu acredito que o telespectador também tem dúvida. Pessoal, fica aí com a gente, voltamos já, um breve intervalo, voltamos já com o programa Geração RVC. Olá pessoal, voltamos ao programa Geração RVC. Hoje um programa muito especial, eu estou recebendo aqui o Eugênio César, ele que é engenheiro, consultor, diretor executivo, tem muito conhecimento e experiência. Quem assistiu o primeiro bloco já viu que ele tem experiência internacional, trabalhou em grandes multinacionais da área automotiva e tem muito conhecimento para passar para nós aqui. E o tema não poderia ser outro, é desafios profissionais nesse novo cenário industrial que ele está passando. Mais uma vez, obrigado, Eugênio, por ter aceito o convite e vir aqui. Eu estou muito agradecido mesmo trazer esses conhecimentos aqui para nós. Falando em conhecimento, a gente estava falando no primeiro bloco
sobre o Lean. Você está falando que você estava na Califórnia. Puxa vida, na Califórnia, hein? Puxa, lugar fantástico. Estava na Califórnia e tinha um joint venture entre uma indústria japonesa e americana, né? Sim. E é interessante porque você tinha comentado isso nos bastidores para mim, e eu lembro que eu só estudei isso na faculdade. Hoje eu sou professor universitário, até daqui da Unifunvic, né? Centro Universitário Vida Cristã. Mas na época, eu lembro quando eu era jovem, né? Bem mais jovem, eu estudei isso na faculdade. Na faculdade. E você vivenciou isso, como que foi? Fantástico. Pois é. Os livros de administração, as escolas de administração, ou toda a teoria de administração tem uma contribuição muito grande do Ford. Sim, Fordismo, né? Fordismo, né? Estudo de tempo, administração da produção. E isso foi muito rico, né? E isso é válido até hoje. Sim, com certeza. Não tem como falar de administração se não falar de sistema Ford. Com certeza. Se não falar da contribuição do Henry Ford na história, né? Foi muito valioso, na história, né? Ajudou muito a padronizar, dos negócios. Muito bem. Final da década de 80, 90, houve um crescimento muito grande da participação das indústrias japonesas no contexto automotivo. Certo. Por quê? Porque elas desenvolveram técnicas de gestão baseadas em eliminação de desperdício, em otimização de desempenho, em qualidade onde se busca zero defeito, em just-in-time, sistema pull system, Kanban, melhoria contínua, trabalho em time. Que são os kaizens, né? Os kaizens, né? Que são melhoria contínua. Esses sistemas, essa filosofia de gestão que contempla essa nova abordagem, que se originou no Japão e foi formatado pelo ONU, né, que é a pessoa que escreveu a Toyota Production System, ou que o Omak e o James depois escreveram isso, botaram um nome de Lean Manufacturing nesse conceito, né? E eu tive a oportunidade de aprender Lean Manufacturing numa operação que era originalmente Lean Manufacturing, né? Sistema Toyota de produção. Porque na época era o grande fator de disrupção, né? Era o que ia alavancar a nova etapa de desenvolvimento dos negócios, desenvolvimento das indústrias, né? Da gestão, filosofia de gestão baseada em Lean Manufacturing. Isso é válido até hoje. Não, né? Hoje está muito focado, você vê vários cursos, né, o Lean também aplicado em vários segmentos, né, não somente em indústria, né, mas também tem hospitais, em várias áreas, né? Em serviços. Então isso vem melhorando muito, mas veio do sistema Toyota de produção, toda essa questão conceitual. Só que você que teve experiência efetiva com os asiáticos, a disciplina deles é o grande diferencial? É o grande diferencial. Dentre outros, né? É o grande diferencial. Porque nós ocidental a gente tem um pouco de dificuldade, né, de uma forma geral, de ter essa disciplina. Eu acho que tudo se aprende. Tudo se aprende. Tudo né? se aprende. Nós não podemos dizer que no cenário nacional, no Brasil, nós tenhamos alguma coisa defasado com relação ao que existe no resto do mundo. Isso já não vale mais. Nós estamos em iguais condições de gestão, de desempenho. Existem operações do Brasil que têm desempenho em alguns segmentos superiores a algumas empresas internacionais. Então, só uma questão de aprendizado. Certo. O brasileiro aprende. Esse é um fator que tem que ser levado em conta. O brasileiro tem uma capacidade de aprendizado gigantesca. Talvez pela própria formação, né, ou pelas próprias dificuldades que nós tivemos, nós desenvolvemos uma capacidade de adaptação e de aprendizado muito grande. Então, isso é uma vantagem que nós temos. Então, essa imersão que eu tive lá por volta de 1990. Mas foi interessante, Renato, que o mundo dá voltas. E em 2012, eu fui convidado para a implementação de uma outra fábrica aqui no Brasil, uma fábrica que tinha origem coreana. E o que me chamou a atenção nessa experiência foi justamente a oportunidade de vivenciar ou de gerenciar e administrar e implementar uma operação
De empresas que tenha da área, essa matriz asiática. Né? E apesar de eu ter já um conhecimento teórico, mesmo de implementação em outras empresas, em outros projetos, mas eu senti que faltava essa vivência mais abrangente e mais forte. Né? Era uma fábrica nova, uma linha de produto novo, processos novos e um sistema de gestão baseado intrinsecamente em Lean Manufacturing. Agora, o mais interessante disso é que você não vê, como você estava mencionando, Renato, você não vê nos painéis ou andando nos corredores nada escrito, olha, aqui temos Lean Manufacturing. Não existe dentro dessa empresa, ou não existe na Toyota. Nada que você consiga visualizar o que tem de diferente aqui. Não está escrito em lugar nenhum. Já está na cultura. Está na cultura. Que eu acredito que é um grande diferencial, né, Sr. Gênio? A questão cultural, né? Porque não adianta eu chegar e querer implantar o Lean numa empresa, sendo que a cultura dela não está preparada para aquilo. E né? a cultura, Renato, ela é implementada top-down. É top-down, com certeza. Ela é da alta diretoria, presidência. Ela começa na alta diretoria. Com certeza. A cultura da empresa, os valores da empresa têm que ser criados e disseminados pela alta direção. E aí fazer ela fluir em todos os níveis da operação. Se for aquele que a gente comenta, né, de cima para baixo é mais fácil do que de baixo para cima, né? Impossível. De baixo para cima é impossível você conseguir. Mas é impressionante como onde ocorrem algumas falhas na implementação de alguns projetos e, no caso de sistemas de gestão, é justamente por isso. Porque não flui adequadamente essa cultura dentro de todos os níveis da operação. Eugênio, a gente vai para um intervalo, mas fique aí com a gente, porque eu quero, na volta, ele vai falar sobre Indústria 4.0, da qual ele tem vivência também e conheceu até lá o Vale do Silício. Voltamos já com o programa Geração IVC, não saia daí. Olá pessoal, voltamos para o programa Geração RVC. Hoje, conforme comentado nos blocos anteriores, estou recebendo aqui o seu Eugênio César. Ele que é engenheiro, consultor e diretor executivo. Tem uma larga experiência e conhecimento, principalmente em indústria automotiva em todo o mundo. Ele que já passou por vários países e de indústria automotiva de vários países, asiática, americana, enfim. Então tem bastante, japonesa também, bastante informação e conhecimento para nós. E o tema, a gente está falando sobre desafios profissionais no novo cenário industrial. Então acompanhe esse último bloco aí que está muito bacana. Seu Eugênio, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui compartilhar conhecimento com a gente, com os nossos telespectadores. Com certeza eles estão gostando muito, aprendendo e muito curioso para saber ainda mais sobre o seu conhecimento. A gente estava falando sobre Lean Manufacturing nos blocos anteriores, conversando sobre Lean Manufacturing. E agora tem um novo cenário aí que o pessoal está se comentando muito, que é a quarta revolução industrial, Indústria 4.0. Comente um pouco sobre isso, por favor, com o seu conhecimento e sua vivência na área. Legal. O que é a Indústria 4.0? Né? O que está se falando, que está se chamando de Indústria 4.0? A primeira revolução industrial foi a implementação das máquinas a vapor. A segunda etapa, a segunda revolução industrial, foi a introdução da energia elétrica. A terceira revolução industrial foi a introdução da computação, dos controles numéricos. E a quarta revolução industrial é a internet das coisas. Nós estamos falando não de aplicação de robôs, porque isso já existe, né? Já existia na 3.0. A 4.0, nós estamos falando de machine learning, nós estamos falando de internet das coisas, nós estamos falando de máquinas que estão, com sistemas integrados de máquinas e computadores que estão desenvolvendo o processo de aprendizado. É disso que nós estamos falando. É um tema, Renato, que às vezes pode criar alguma preocupação nas pessoas. Né? A pessoa vai ficar desempregado. Né? Será que a gente vai pegar agora e pegar todos os nossos diplomas e vamos fazer uma fogueira ali que não serve mais nada? Não é bem assim. Esse processo, da mesma forma que todas as etapas, todas essas mudanças que eu falei, elas foram momentos disruptivos, né?
onde as pessoas tiveram que se adaptar a novos perfis, a novas demandas do mercado de trabalho, agora também não vai ser diferente. É claro que a implementação de novos sistemas, como é o caso da indústria 4.0, ela não acontece do dia para a noite. Né? A velocidade da implementação, a velocidade da mudança é a velocidade do aprendizado. Com certeza. Não adianta nós criarmos tecnologias e aí não temos ninguém para operar essa tecnologia. Sim, tem que ter gente especializada para isso. Para isso. Então, nós vamos ter que aprender. Nós, profissionais, vamos ter que aprender. Aliás, é uma característica do profissional de hoje. Né? Não descuidar nunca da educação continuada, não descuidar de leituras. Aprender sempre, aprender sempre, né? A postura dinâmica, né? Na verdade, hoje, o que as empresas falam, que o perfil do profissional, ele está deixando de ser um empregado. Ele tem que ter um perfil de empreendedor dentro das empresas. Sim. Né? Ele tem que conhecer, ele tem que saber o papel dele com relação à qualidade, com relação a custo, com relação saber gerir seu tempo, saber gerir seu tempo, né? Isso é sinal de quê? Sinal que nós estamos agregando cada vez mais valor naquilo que nós fazemos, cada vez mais importância naquilo que nós fazemos, né? E é o que vai demandar para os próximos profissionais, né? Próximo momento profissional das empresas, né? Demandar pessoas com perfil mais empreendedores, que busquem agregar mais valor e busquem adicionar mais naquilo que eles fazem. Eu vi uma pesquisa esse tempo atrás, Eugênio, falando que no Brasil, de uma forma geral, as máquinas elas têm idade entre 35 e 40 anos. Para ter uma indústria 4.0, internet das coisas, né, essa inteligência artificial, é possível colocar esses equipamentos ou tem que ter uma nova fábrica, por exemplo? E por isso que eu falei que nós temos que tocar esse assunto sem gerar nenhum pânico. Sim, é verdade. Não precisa pânico. Né? Ninguém vai pegar uma empresa, uma indústria cujo investimento é da ordem de centenas de milhares de dólares e vai jogar fora essa empresa e vai fechar as portas e construir uma nova. Ninguém vai fazer isso. Né? Não é para fazer isso. Você falou da idade das máquinas, dos equipamentos de 30, 40 anos. É a mesma realidade que existe fora. Não é muito diferente. Nós não estamos tão defasados assim com relação às outras empresas que existem pelo mundo afora. Por onde começar? Começar usando as ferramentas, os conceitos de indústria 4.0, a inteligência artificial, a impressão 3D acoplada à leitura de alguma necessidade de processo, em pontos específicos, ao longo do processo. Eu vou te dar um exemplo. Numa determinada empresa, havia um defeito que ocorria numa determinada etapa de um processo de pintura. Né? E não se conseguia descobrir com precisão. Era intermitente a falha, era de difícil detecção. Muito bem. A solução implementada. Utilização, obviamente, de sensores que pudessem fazer a medição do pH de um determinado estágio do banho, sincronizado com uma leitura lá de uma estação que fazia a medição das características de superfície dessa peça. As duas máquinas conversavam e ajustavam a condição ótima do processo. O parâmetro do pH, ou seja, quando ácido ou quando alcalino. Isso melhorou a resposta, melhorou o controle do processo. Foi uma aplicação simples, que podemos chamar de que seria um embrião da aplicação de uma indústria 4.0, num determinado processo específico, baixíssimo investimento e que, além de melhorar a qualidade, reduziu o custo. Sim. Porque você eliminou rejeição no processo, eliminou retrabalho, eliminou o uso, o desperdício de materiais, porque você não vai aplicar a quantidade exata para ajustar o banho naquela condição. Ou seja, a aplicação da indústria 4.0 só vem somar, só vem melhorar o controle do processo. Então, eu acho que o grande desafio nós como profissionais é aprender a aplicar essas ferramentas dentro do conhecimento que nós
já adquirimos na nossa formação e na nossa experiência passada. Eugênio, infelizmente o programa está acabando, dava para a gente até, vou convidar você para vir mais vezes aqui, gravar outros programas que tem muito conhecimento, a gente falar especificamente de indústria automotiva, né, conforme a gente estava falando nos bastidores aqui no intervalo, mas deixe seu contato, por favor, seu LinkedIn, contato para quem quiser conhecer mais sobre você, ter as informações. Bom, eu agradeço a oportunidade, Renato, Sim. E eu volto a reforçar aquilo que nós comentamos ainda há pouco. O papel do líder é ensinar. Então, se nós que adquirimos alguma informação, algum conhecimento, se nós não compartilharmos, nós estamos errando no nosso papel. Então, fico muito feliz de ter essa oportunidade de poder compartilhar nós que agradecemos. Com os espectadores do programa Geração. Estou à disposição para sempre que vocês precisarem. Meu telefone é 12 98265 0345 e eu tenho também o LinkedIn. Vocês podem procurar lá Eugênio César, que vocês vão me encontrar lá no LinkedIn. Terei muito prazer em falar com vocês. Procure lá porque tem bastante, eu vi alguns artigos que ele já publicou, então tem bastante informação e conhecimento de uma fonte segura, viu, pessoal? Sempre comento que é importante buscar informações, sem dúvida, mas de fonte segura. Então, uma fonte segura, sem dúvida, aqui, sou Eugênio César e passar informação e conhecimento para vocês. Mais uma vez, obrigado. Muito Eugênio. Obrigado. Pessoal, chega ao fim de mais um programa Geração RVC. Continue acompanhando o nosso programa, nossa rede social, nosso Instagram, toda a rede social do programa Geração RVC. Fique com Deus. Até o próximo programa Geração RVC.